Falando de negócios no podcast super visto e querido de Búzios, Cabo Frio, região dos Lagos, que é o Búzios Now. Estamos muito felizes, estamos passando quase de 400 mil views, então a gente está bem contente onde a gente tem alcançado e as pessoas que a gente tem impactado. Quem vos fala, Joelson de Jesus, responsável pelo portal que é o Google de Búzios, que é o Búzios Digital. Se você tiver um negócio, seja em qualquer categoria, esse é o seu momento de ter algo específico e que te gera resultados. O Falando de Negócio sempre traz pessoas que têm uma história relevante e que pode impactar você, que tem um negócio, que é empreendedor, que está querendo montar alguma coisa e às vezes não tem a jornada que essa pessoa tem, não passou pelos desafios que ela passou, então ela vai trazer algo muito interessante. Nós estamos no mês dos namorados e fizemos uma série bacana e a gente vai ter muitos casais que vai falar sobre. Então fique atento também, você que quer falar aí de amor e negócios ao mesmo tempo. Para que tudo isso seja possível, nós temos pessoas que nos apoiam. Como, por exemplo, o Surf do Bem, um projeto incrível para meninas, com reforço, com aula de surf, uma inclusão social incrível, com impacto social muito positivo na nossa cidade. Se você tiver uma filha com mais de 7 anos, procura lá a Bel e o time dela e coloca no Surf do Bem. Água Clarim, a água para atleta, a água que hidrata, a água que traz para você um 9 de pH. Pode pesquisar aí, você só vai encontrar com a Água Clarim. E se você quiser Água Clarim ou Guaraí, entre em contato aqui com o nosso estúdio, que a gente passa o contato da pessoa para que você tenha. Falando em negócio, também tem o apoio de Jorginho, picanha do Jorginho, aqui no centro de Búzios, come muito bem e bem econômico. Bom, dando os devidos créditos, nós vamos falar com o nosso convidado. Nosso convidado é Paulo Cabelo. Ele fala de cabelo, mas ele é careca. Depois eu vou perguntar o porquê isso. Mas assim, Paulo Cabelo é um cara religioso, é um cara que está constantemente atualizado e que é uma referência em Búzios, Cabo Frio e região dos Lagos. Então, Paulo vai contar um pouquinho da sua história, de onde ele veio, quem é ele e como que ele ficou tão famoso no implante capilar, no Mega Hair e outros serviços na área da beleza. Paulo, obrigado por ter aceito o nosso convite de vir sair de Cabo Frio, falar aqui em Búzios pra gente, no Dia dos Namorados, mas estamos aqui ao vivo para nossa audiência pegar tudo que você tem para falar sobre sua trajetória. Quem é Paulo Cabelo? Paulo Cabelo, Joy, é um milagre, né? Paulo Cabelo, eu cheguei nessa cidade aqui, como você sabe, forasteiro, né? Campista, baiano, nordestino, ele chega aqui, ele chega para vencer, né? O forasteiro, o forasteiro, ele chega tudo ou nada, né? O Lucas, você é de onde, Lucas? Do Rio, ó lá, forasteiro, não é? Então, o Joy, o forasteiro, ele tem mais porcentagem de vencer na vida do que o local. Por exemplo, eu moro em Cabo Frio há 30 anos, e minha esposa. Quem é de Búzios, cria de Búzios, ele tem menos chance de crescimento, tudo. Isso aí eu falo tudo, Joy. Eu falo tudo. Conhecimento, trabalho, família, tudo. O forasteiro, né? O forasteiro, eu sou forasteiro, eu sou de Recife, sou natural de Recife, é uma cidade do interior de Pernambuco chamado Ribeirão, Pernambuco. Mandei o link, já mandei o link que você enviou aqui ao vivo, o programa ao vivo hoje. Hoje quanto? Hoje é dia 12. Quinta-feira. 12 do 6. 12 do 6 de 2025. Ô, Joy, você sabia que há uma importância muito grande nesse dia que eu te perguntei? 12. Aqui, ó. 12 do 6 do 2025. Eu te fiz uma pergunta. Por quê? Que hoje 12 do 6... Eu fiquei curioso, eu quero saber de fato. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns conceitos históricos que pode chegar lá, mas assim, eu quero que você me conte o que é. Aí você dá a sua opinião, tá? E hoje,
12/6/2025 é uma data muito importante, sabe por quê? Porque daqui a 2.000 anos, vamos botar mais, ó, 12/6, 2000 com mais 2.000, 4.025. Daqui a 2.000 anos, presta atenção que eu tô falando com você, cadê o seu filhinho? Então, chama ele aqui. Daqui a 2.000 anos, alguém vai assistir a gente na telinha da televisão. 2.000 anos. Você sabia, o Joy, você sabia que os faraós do Egito, eles tinham essa tecnologia que tem hoje de internet? Não. Você sabia? Não, Você não sabia, não? Mas Você tem quantos anos, você? Você tem quantos anos? 43. 43? Eu tenho 47. Você tem 43, né? Eu tenho 47. Os faraós, vamos botar aí há 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás. Os faraós, eles tinham essa tecnologia de internet. Comprovado cientificamente. Você sabia que as pirâmides têm umas entradas nas laterais da pirâmide? Você sabia? Não. Tem. Ainda Depois você vai no Google, você vai no Google e pesquisa por que as pirâmides têm umas escadas, têm umas entradas. Os faraós, sabe o que eles faziam? Sabe o que eles faziam, o Joy? Eles se mumificavam. O faraó. O Tutankhamon, em 1948, um empresário inglês encontrou a tumba de Tutankhamon. Foi encontrado 5.000 itens, carroça de ouro, sarcófago. Tinha em torno aí de 6 sarcófagos, uma caixa dentro da outra. Sarcófago. Então, o que eu tô... Rodei isso tudo aí. Aonde eu tô querendo chegar, Joy? Aonde eu tô querendo chegar? Daqui a 2.000 anos, presta atenção que eu tô falando com você. Hoje é 12/6/2025. Daqui a 2.000 anos, 12/6/4.025. Vai estar pessoas assistindo esse podcast. Você acredita ou não? Você acha o quê? Fala. Agora você é a vez de falar. Fala. O que você acha? Eu acredito que uma projeção da vida humana pode ser que a pessoa pode tá assistindo a gente até em Marte. Sim. Gostei. Aí, escuta aí, Lucas. Não, gostei. Então, o que acontece? Voltando lá, o forasteiro, o Joy, ele tem... Seu filho é forasteiro? Seu filho nasceu onde? Não, meu filho é cria, nasceu em Búzios. Olha lá, nasceu em Búzios. Mas eu sei que apertar ele. Porque acomoda. A pessoa que é local, a pessoa acomoda. O forasteiro, o campista, o baiano... Aqui em Búzios, o argentino, o italiano, o inglês... Eles crescem, né? De fato. Né? Ele não cresce? Os argentinos, quando chegam no Brasil, eles não crescem? Chega aqui vendendo miçanga na praia, depois você vê o cara tá com a rede de hotéis. Olha lá. Olha o mistério aí. Então, o Joy, resumindo, né? Eu sou pernambucano, numa cidade do interior chamada Ribeirão. Mandei o link já para mais de 2.000 pessoas aqui, já mandei já. E cheguei nessa cidade, sabe como? Uma sacolinha de roupa. Eu e minha esposa. Chegamos com eu trouxe uma caixa, Joy, com uma cadeira de cabeleireiro. Uma cadeira igual essa aqui, ó. Eu trouxe uma cadeira de cabeleireiro, meu pai era barbeiro. Eu cortei meu cabelo pela primeira vez aos 14 anos. Fiz um caminho de rato no meu cunhado, Carlinhos, que ele vai estar até assistindo esse podcast. O pente da máquina escorregou e fez um buraco aqui no meu cunhado Carlinhos, ele vai estar assistindo. E eu tenho 30 anos de experiência nessa área. Eu sou perito. Eu sou perito na área da beleza. Sou perito.
Por exemplo, ô Joy, por exemplo, a sua esposa vai no salão. Sua esposa vai no salão. Aí, a cabeleireira, o profissional, derruba o cabelo da sua esposa. Aí, você tem que levar a prova pro juiz. Você tem que levar tudo. Todo tipo de prova. Se o advogado do cabeleireiro pedir... Se o advogado do cabeleireiro pedir... se ele pedir... Laudo. Laudo não, é perícia. Perícia. O cabeleireiro da sua esposa, na audiência, vai pedir perícia. E agora? Aí tu vai procurar um perito. Quem é um perito? Eu, Paulo Cabelo. Aí eu vou pegar o cabelo, vou descolorir, vou queimar ele com o cinzeiro, o isqueiro, para saber se o cabelo é cabelo humano. Vou passar um descolorante para saber se o cabelo é humano. Vou fazer várias experiências. Eu, minha família, eu, minha esposa e minha filha, nós somos perito em cabelo. E por incrível que pareça, Joy, eu tenho 30 anos de profissão na área da beleza. Até hoje eu aprendo. Acredito. Até hoje eu aprendo. Né? E voltando para sua pergunta... Mas é interessante que eu não tinha essa ciência que existe um perito em cabelo. Imaginei que por algum motivo assim houvesse, mas estaria mais na área criminal ou algo assim para descobrir DNA, etc e tal. Mas não nesse caso da danificação do cabelo, que é para poder encontrar um equilíbrio jurídico ou um veredito de acordo com o que foi feito, se foi certo ou foi errado. Interessantíssimo saber. Acho que nossa audiência ficou contente. Consegue retomar o raciocínio? Sim. O Joy, presta atenção. Presta atenção. Eu fiz o cabelo da sua esposa e o cabelo caiu. Fiz o cabelo da sua esposa e o cabelo caiu. Aí, a sua esposa me processa. Vai no fórum, tem audiência. Juiz, o juiz, a pessoa que escreve lá pro juiz. O advogado a favor e o contra. Aí, o meu advogado chega pro juiz e fala assim: doutor, eu quero uma perícia, porque não foi eu que derrubei o cabelo da esposa do Joy. Qual é o nome da sua esposa? Não tenho esposa, não. Isso. É Maria. Maria? Dá um exemplo. Pronto, Maria. Aí o meu advogado vai chegar pro juiz e falar assim: doutor, eu quero uma perícia do Joy. Ele tá me acusando que eu derrubei o cabelo dele. Aí o juiz vai falar assim: eu não sou cabeleireiro, eu vou acatar o que o advogado do Paulo Cabelo tá pedindo. Eu pedi uma perícia. Aí tu vai arrumar o perito aonde? Tu só me conhece como perito, tu vai rodar tudo. Eu sou o único perito na cidade. Tu vai procurar quem? É o único que tem. Paulo Cabelo. Eu vou te dar um laudo. Eu vou fazer vários testes no cabelo da Maria, da sua esposa. Eu vou fazer vários laudos. Vou escutar a versão da sua esposa. Vou escutar a versão do profissional. E vou dar um laudo dizendo quem está certo e quem está errado. Quem errou foi quem? Foi o Paulo Cabelo ou foi a Maria? Exemplo. Fiz o cabelo da sua esposa. Aí a sua esposa brincando com a irmã dela, aplicou uma tinta, derrubou o cabelo. A culpa é de quem? A culpa é dela. Porque ela aplicou uma tinta em cima do trabalho que eu fiz. Sim, óbvio. Isso. E voltando, Joy, voltando pro meu nome, Paulo Cabelo, eu cheguei nessa cidade sem nada, eu e minha esposa, muito pobre, né? Chegamos, mora na casa da minha irmã, de favor, ficamos 3 meses na casa da minha irmã. A minha irmã saiu ela falou assim, o Paulo, vamos passear, vamos passear? Vamos, eu querendo conhecer a cidade. Aí minha irmã passeando, foi uma rua, foi outra. Aí minha irmã falou assim: tem essa casa aqui? Tem. A partir de hoje você vai morar aqui, na kitnet. Oi? A partir de hoje você vai morar na kitnet aqui. Como?
Não tinha R$1, não tinha R$1, Joy. É. Aí minha esposa, o quê? Oi? É, vai morar aqui. Aí, mas como é que eu vou pagar? Se vira, meu irmão, vai trabalhar. E eu fui, Joy, fui. É, o Senhor me abençoava, né? É, onde eu botava a mão, dava certo. Eu cortava aí de 10 a 18 cortes de cabelo por dia. O meu patrão, eu era como que os corretores de imóvel falam? Que é a cereja do bolo? Como é que é? Quando tá apresentando uma casa assim, aí fala, ó, a cereja do bolo é aqui. Como é que eles falam, corretor? Eu sei, assim, temos, é o camisa 10. Aí, Joy, meus patrão, eu tive 2 patrões, o Rômulo e o Rômulo e o Tião, né? O Rômulo tá em Fortaleza e o Tião tá trabalhando com o salão ali atrás da Caixa Econômica. Núbia de Cabo Frio. O Tião cabeleireiro, meu patrão, tá trabalhando com a Núbia. E o Rômulo Raider, que foi meu patrão, eu quero mandar um abraço pra filha dele, Thais Raider e Tadeu Raider, tá? Quero mandar... E quero também, o Joy, eu quero agradecer muito a Adriana. A Adriana é filha do meu primeiro patrão, seu Vanderlei. Eu fiz uma postagem dele aqui, seu Vanderlei deu 42 mil visualizações. Agradecendo a ele, seu Vanderlei é falecido. E o Tião e o Rômulo, não, né? Eu quero mandar um abraço pra Adriana. Adriana, filha de seu Vanderlei. E eu fui crescendo. Aí eu cheguei pra mim mesmo, o Joy, e falei assim, caramba, eu quero ficar famoso. Aí eu falei assim... Mas na tua área, porque ficar famoso é relativo, né? Você pode cantar. Na minha área. Eu queria ficar famoso na minha área. Palestrar, você pode... Sim, entendi. Ser um cabelo na tua área. Entendi. Eu queria... Aí, Giliardo, olha lá, tá assistindo, olha lá. O Giliardo, eu falei de você eu falei de você pro Joy. Eu fui ver um imóvel de 4 milhões de imóvel. 4 milhões não sei o quê. E eu falei pra você, ó, não tem R$1. É alto padrão. Né? Alto padrão. E sem R$1 no bolso. Aí eu falei pra você, eu falei, ó, zerado, não tem R$1, mas 4 milhões é uma casa, alto padrão. Fui lá ver, sem R$1. Aí o cara me tratou, esse rapaz aí, o Giliardo, ele me tratou como se eu fosse comprar. Eu falei, caraca, bicho doido é mais doido que eu. Você sabe que eu tenho uma história muito bacana com o Giliardi, né? Sim. Eu vim pra Cabo Frio, né? Pouca gente sabe, né? Mas eu tenho muito orgulho disso. Eu sou soteropolitano, sou de Salvador. Capital. Sou de Salvador. É a primeira capital do Brasil, né? Bahia. E Giliardi foi o meu amigo que me trouxe pra Cabo Frio. Eu fui morar em São Cristóvão. Mistério. Mistério. É de Deus, Lucas. E assim... É de Deus esse podcast, é sério. Um abraço gigantesco pra... É sério, Lucas. Pra toda a família que... Eu sou da família, assim, fui parte. E Giliardi já... falando aí que eu vou compartilhar com a minha esposa, que pode falar. E Giliardi já não tá mais com a gente, mas... Ele que trouxe você pro Rio de Janeiro, capital. Mas ele não só trouxe, não. Ele pagou a minha passagem pra vir pra cá. Não foi pra Búzios, não? Não, pra Cabo Frio. Eu vim pra Cabo Frio primeiro. Você não foi pro capital, pro Rio, não? Não, eu morei 3 anos em Cabo Frio. Eu fiz faculdade lá e tal. Então, eu acho que o Giliardi tem história aí pra que muita gente seja abençoada. E aproveitar, Giliardi, você tá assistindo, você tá convidado a vir aqui no Falando de Negócios. Então, unção. Ele não tem R$1 no bolso, mas Deus tem unção ele. Então, não precisa mais de nada. Sério? É sério. Hoje a gente tem que entender que é melhor você ser do que ter. Sim. Ter você pode conquistar. Sim. Agora, ser é algo que nasce com você, que você permite que o universo te molde, que Deus te molde, que algo que você acredite te faça melhor. Então, nos tempos atuais, é muito melhor ser. Do que não ter. Ser do que ter. Entendi. Ter é necessidade. Ser é essencial. Entendi. Tá? Então, o Joy, aí eu pensei assim, eu quero ser o número 1 da minha cidade. Opa!
Hoje é, tá Eu vendo? quero ser o número 1 da minha cidade. Hoje é. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma varredura na cidade, quem é famoso. Aí eu fui na cidade, aí eu chegava pra um e falei assim, quem é o fera aí na cidade? Aí as pessoas falavam assim, ó, Edmundo, Cabelo Edmundo. Cabelo Edmundo. Cabelo Edmundo. Eu falei, pô, mas não tá rimando. Cabelo Edmundo não tá rimando. Aí eu olhei assim, eu falei, como é que eu vou botar Cabelo Paulo? Cabelo Paulo, não vai rimar. Cabelo Paulo. Eu falei, Paulo Cabelo. Eu falei, pô, esse nome tá estranho, cara. Paulo Cabelo. Eu falei, é isso mesmo. Paulo Cabelo. Paulo Cabelo. E através do meu nome, eu tenho divulgado vídeos pro Brasil inteiro. Tem vídeo de 3 milhões. Eu tenho um vídeo de uma discussão na porta da minha loja. 2 carros se colidiram lá na porta da minha loja, Teixeira de Souza, lá no Paulo Cabelo, em Cabo Frio. E, pessoal, aqui a gente tá em Búzios. Quem é você do Brasil, eu mandei link pra tudo quanto é grupo aí do Nordeste aí. Aqui a gente tá falando em Búzios. Búzios é a península dos top aqui do Brasil. Os gringos, argentinos, gostam muito de Búzios, né? Aí tem Búzios, Cabo Frio, Arraial. Arraial que tá bombando também. Arraial tá bombando. São Pedro também. São Pedro. São Pedro tá em São Pedro, alta. os quatro. A gente tá falando aqui em Búzios. E no começo do nosso podcast, Joy, eu falei assim, eu fiz uma pergunta pra você. Por que essa data é importante? 12/6/2025. Perguntei. Aí você, eu não sei. Foi isso? Isso. Porque é uma data de agradecimento, Joy. Ô, Joy, você imagina só, Joy. Você imagina só. Exemplo, você pode tá com sua conta bancária zerada, exemplo. Mas sabe onde que você tá hoje? Sabe onde você tá? Você tá numa cidade que vem cruzeiro do mundo inteiro visitar essa cidade. Você sabia? Você sabia, Joy? Sei. Deus é bom, cara. Deus é muito bom. E voltando pro Paulo Cabelo, eu falei assim, Cabelo Paulo não vai colar. Cabelo Paulo não vai colar, eu já sei. Paulo Cabelo. Aí o Chico Parafuso de Cabo Frio, empresário, começou com R$1 a empresa dele. Chico Parafuso, bota no Google aí. Conheço. Chico Parafuso. Conheço a loja, não, a pessoa não. O cara começou zerado. Aí Chico Parafuso, ele saiu de uma loja, né? Ele saiu da Casa dos Parafusos em Cabo Frio. Ele saiu e montou uma loja pra ele. Ele falou assim, qual o nome que eu vou botar? Ele lembrou de mim, Paulo Cabelo. Ele botou Chico Parafuso. Sério? Chico Parafuso. Que maneiro. Ô, Chico, olha só, presta atenção. Eu descobri que você tem um podcast, tá? Eu quero bater um papo com você no eu, o Joy e o Gilead, nós três. Pode chamar que nós vamos. Precisamos bater um papo com o Joy falou que conhece você, o Chico Parafuso. O Joy eu conheço falou a loja, a pessoa em si não é amigo, não. 7-1 danado ele, né? 7-1 danado. Brincadeira, tá? Então, o Joy, aí, porque assim, Joy, a Bíblia fala, Joy, que que existe um novo céu e uma nova terra, né? A Bíblia fala assim, ó, há um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e na nova terra, você vai receber um novo nome. Você crê que... Qual era o seu nome lá na Bahia? Lá? Como é que era o seu nome? O seu apelido lá, o pessoal chamava você lá de que lá? Tive muitos. Vários? Muitos, mas Não, exemplo, só um aqui, só um. A maioria sempre... Pejorativo? Não, a maioria sempre me chamava de Joelson, a maioria. Lá na Bahia, lá. Mas eu fiquei durante um tempo, meus primos me colocaram de Pepeu Gomes. Pepeu Gomes, tá. Pepeu, né? Não era Pepeu Gomes. Tá, Pepeu por conta de Pepeu Gomes. Pepeu. Isso. E vários. Tudo. Pepeu, Reba, tinha de tudo. Só que esse Joy não é de lá, não. É daqui. Não, o Joy é daqui. Olha o mistério aí. Presta atenção, Joy. Porque nem sequer em Cabo Frio era assim. Cabo Frio sempre foi Joelson. Cabo Frio, né? Sempre foi baiano, né? Em Cabo Frio era baiano. Baiano. Todo mundo chamava baiano. Sim.
Então, você vai no Google aí, e vai botar um novo céu e nova terra na Bíblia. A Bíblia diz, Joy, que nós, seres humanos, nós vamos receber um novo nome. Uma coroa. Vai receber. Porque a Bíblia fala que existe um novo céu e uma nova terra. Na religião indígena, isso acontece muito. Muito, 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 muito. Você entrou agora... Os pajé, o que eles falam? Não, o que eles falam? a religião indígena. Indígena. Não é... Perdão. Indiana. Sim. Eu confundi aí. Indiana. Indiana. Na cultura indiana, desculpa. Na cultura indiana fala o quê? Fala que o quê? Eles mudam o seu nome, né? Quando você for pro céu. Não, quando você se ingressa em determinado ritual, algo assim, você se torna Arixababa. Tá legal a gravação, Lucas? Tá bom a gravação? Fala, como é que é? Assim, Arixababa, alguma coisa assim. Eles botam um nome. Quem bota o nome? Eles lá te batizam. Quem? O líder lá, o religioso, o padre? Eu não tenho tanta ciência, e se alguém é de cultura indiana, fazer o comentário. budista, algo assim, vocês podem, de fato, comprovar ou comentar aí pra gente. Pra gente também entender. Pra gente também entender. Que você... Não sei se algum determinado nível, uma inicialização, não sei o que é. Mas eu já vi muita gente que se chamava fulano, e aí... Quando ingressou no budismo, indiano, tem um outro nome. Sim. Entendeu? Então, bom, tá bom, Lucas, tá bom. O Joy, agora, já que você entrou nessa parte religiosa aí, já falamos na parte profissional. Isso. Porque o nome. Porque o nome Paulo o nome Cabelo. que influenciou outras empresas. Sim, o meu nome Paulo Cabelo, ele influenciou vários empresários, inclusive o Chico Parafuso. O próprio Chico Parafuso me relatou que ele botou o nome da empresa dele, Chico Parafuso, em Cabo Frio por causa do Paulo Cabelo. Né? A gente falamos sobre trabalho, falamos sobre o começo, né? O começo. Agora, o Joy, nós vamos falar sobre um tema polêmico. Você quer esse podcast com polêmica ou tranquilo? Você quer o quê? Que dê audiência ou não? Pode botar polêmica. Então vamos lá. Então vamos lá. Você acredita? Esse tema aqui, eu não vi no Google. Você crê que Deus tem 3 mulheres? É a pergunta pra mim e pra você responder ao telespectador. Eu fiz uma pergunta pra você. Cara, vamos lá. Depende da colocação. Ou da... cara, o nome foi embora. Da associação ou do... Não é... O nome foi embora, enfim, vai vir a palavra. Mas pode ser em termos... Quantas mulheres você foi casado? Quantas mulheres? Eu fui casado com uma só. Uma pessoa só? Não tá mais? Não tá mais? Não. Uma só, pronto. O Joy só teve uma, pronto, acabou. Casou só uma vez, só, Joy. Eu encaro que pode ser a humanidade, vamos lá, a igreja e 3. A humanidade e a igreja, não sei. Em termos figurativos, acho que poderia ser. Eu fiz uma pergunta pra você, aí você fala assim, Paulo, eu não tô entendendo. A Bíblia fala que Jesus vem buscar sua noiva, né? Tá entrando. Então. Tá entrando aqui. Tá entrando aqui. Você tá entrando. A noiva seria... Tá entrando. Seria a igreja, né? Sim. Você tá entrando na minha pergunta. Isso. Aí eu tô tentando entender qual seria a associação de outras 43 mulheres. Anos, 43 anos, né? Mas você tem mais inteligência do que eu. É sério, Joy. Que isso? Essa não? Não, é sério. Aqui, Joy, você 43, eu tenho 47. Eu sinto que você... Ô, Joy, você acredita que eu fui trabalhar eu saí de Pernambuco, fui trabalhar em São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu encontrei um meu amigo de infância lá, meu vizinho lá, mesma empresa.
Isso é muito louco, né, Louco. cara? Eu quero mandar. Agora, a que aconteceu com você, aconteceu com você? Mande um abraço que eu vou falar algo Eu interessante. quero mandar um abraço pra. Lá o nome de infância que a gente chamava ele de Cândido, porque o nome dele é Cândido. O nome dele é Cândido. E a gente, quando era criança, chamava de Cândido. Eu quero mandar um abraço para Nildo, lá de Ribeirão, né? O irmão dele sofreu um acidente, morreu, o Edmilson, mais velho, um acidente de moto, né? Que pena. Aí eu quero mandar um abraço para o Cândido, que a gente chamava de Cândido, lá no Nordeste. Fala sua. É louco o que acontece, mas assim, em um determinado momento, eu estava trabalhando, né, na Passo Feliz e... Em Cabo Frio. Aqui é Búzios. Aqui a gente estamos em Búzios. Ele tá falando em Cabo Frio, uma cidade vizinha aqui. Na Passo Feliz. E uma amiga minha do ensino médio, né, a Emanuele, ela Manu. entra na loja e eu vejo... Essa Manu era da onde? De Salvador. Salvador. Que estudou... Amiga de infância, amiga de quê? De ensino médio, né? De adolescência. Lá de Salvador. Você trabalhando numa loja de sapato, que é a Passo Feliz, em Cabo Frio. Isso, Fala. Isso. E ela é o quê? Morena? Ela é o quê? Como que você reconheceu ela? Não tinha como não reconhecer. Era amiga... Você viu ela primeiro ou ela viu você? Não, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei, eu conheço a mina, conheço. Lá de Salvador. Aí eu chego, aí falo, Manu? Aí ela, eu tava em dúvida, mas é você, Joelson, não sei o quê. Cara, em Cabo Lá de Frio. Salvador. Cara, assim, tipo, extremamente pouco provável. E daí eu falo com ela, aí ela fala, poxa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui pra cá, tô noiva, tal. Eu falei, ai, que legal, tal. Aí o Júnior, show. Aí ela falou o bairro. E ela tava morando onde? Em Cabo Frio? E falou a profissão dela, a profissão dele. Aí eu falei, Júnior Buda? Não é possível. São Cristóvão. Era quem? Júnior Buda era quem? Júnior é um médico, um amigo de Gilead, que acabou sendo amigo meu também. E a gente, enfim, um cara fora da curva, a gente boa pra caramba. E você... Resulta que ela tava em Cabo Frio, morando em Cabo Frio, noiva de um amigo comum da família. É assim, extremamente pouco provável que isso acontecesse, sei lá, em qualquer lugar do mundo. Tão parecido com a situação do seu amigo aí, né? Muito louco, muito louco. Mas assim, bom demais. Inclusive, um beijo grande, minha amigaça Manu. Manu, o nome dela. Mora em Cabo Frio ainda? Mora em Cabo Frio. Mora em Cabo Frio. Eu tô até devendo uma visita pra ela, a gente ficou de se falar. Enfim, e a gente tem se falado até hoje. Amigaça, gente fina demais. Então, essas coisas, esses episódios acontecem. Sim. E a gente nem calcula. Então, tipo assim, uma das coisas que eu Fala mais perto do microfone. Uma das coisas que eu ia te perguntar, você alinha religião com o seu sucesso profissional hoje, tanto em Cabo Frio como em região dos Lagos? Hoje, você tem um convite hoje num podcast pela personalidade que você é, pelo tamanho que você tem, né? Como diz hoje em termos empresariais, a envergadura que você tem. Então, você associa, eu vejo que está muito latente a questão espiritual na sua vida. Você associa o seu sucesso ao nível de espiritualidade e a interferência divina nisso? Sim. Ô Joy, eu falo para as pessoas que eu fui o maior prostituto da região dos Lagos. Prostituto, mentiroso, ladrão, né? E depois que eu entrei pro evangelho eu com 33 anos, hoje tenho 47, eu entrei e minha vida mudou. Primeira coisa que aconteceu comigo, eu parei de beber bebida alcoólica. Eu falava pra minha esposa que eu ia parar de tudo, ia parar de ser prostituto, ia parar de roubar, de mentir, mas menos de beber. Eu gostava, cerveja é gostoso, né? Aí você bebe e tal, e vomitava e tal. E eu, lá no restaurante do Zé, em Cabo Frio, eu tomando vinho, quando eu deixei de beber cerveja, eu tomava vinho pra disfarçar, né? Aí eu pegava o vinho, botava aí no restaurante, aí me dá uma picanha, me dá uma picanha. E aí, mas vai beber o quê? Aí eu falei, me dá vinho, né? Pra disfarçar. Aí eu tomava vinho. Chegou um dia, Joy, que eu olhei pro copo de vinho.
Falei com a minha esposa. A partir de hoje, eu nunca mais bebo bebida alcoólica. Aí eu fiz um pacto. Eu fiz um pacto, uma promessa. Eu fiz um pacto com essa aliança aqui. Né? Eu falei pra Deus que eu nunca mais ia voltar a beber. Fiz um pacto. Eu tenho 2 alianças. Eu tenho uma aliança de casado e uma aliança da igreja. Né? Aí eu parei de beber. Mas eu era muito louco quando eu bebia. Vinha pra Búzio, doidão, bêbado no carro. Eu de Cabo Frio, né? Eu de Cabo Frio. Búzio fica quantos quilômetros aqui do Rio de Janeiro, da capital? 180, 190. 180. Então, o Joy, a sua pergunta, né? Você associa seu sucesso à sua religião? Sim. E voltando aqui, Joy, para a minha pergunta com você agora. Minha pergunta... Das 3 mulheres de Deus. Isso. Aí eu fiz uma pergunta para você. Você crê que Deus teve 3 mulheres? De novo, vou repetir a pergunta para você de novo. Creio. Queria entender um pouco mais. Qual foi a primeira mulher das 3? Qual foi a primeira mulher das 3? Ah, não tenho nem ideia. O nome dessa primeira mulher de Deus foi Sara. Sara, mulher de Abraão. A segunda mulher de Deus foi Rebeca, mulher de Isaac. A terceira mulher de Deus, Raquel, mulher de Jacó. Que Jacó era 7'1", Jacó. Era igual eu, 7'1". Aí Jesus, ele foi passar num riacho, o Jacó. Eu tô usando a linguagem popular, porque se eu usar a linguagem bíblica, você não vai entender. Houve um riacho que Jacó e os filhos deles tinham que atravessar esse riacho. Uhum. E a Bíblia fala que o Senhor apareceu para Jacó. E os dois a Bíblia fala que é uma luta. Eu acredito, Joy, que não foi uma luta. A Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo. Eu acredito... Eu já ia perguntar pra você agora, né? Que seria anjo, né? Sim, mas sabe qual foi o nome daquele anjo? O anjo? Não sei. Sabe qual é o nome daquele anjo? Não. Miguel? Porque é assim, John, deixa eu explicar uma coisa pra você. Nós, seres humanos, a gente quer um anjo. Exemplo. Vou botar um alguidar. Exemplo, tá? É a linguagem popular brasileira. Vou botar um alguidar em mim. É o meu anjo. Vou botar uma vassoura na porta da minha casa. Para as vizinhas fofoqueiras não entrar na minha casa. É outro anjo. E a Bíblia fala que Jacó, ele lutou com um anjo. E o nome daquele anjo, sabe como é que era o nome daquele anjo? Eu sou o nome dele. O eu sou. Aí já não tem anjo. Aí já não tem, só tem um eu sou. Eu sou. Foi o próprio Cristo que lutou com Jacó. Aí, o Joy. Mas onde entra Jacó é Raquel, né? Sim. Vamos voltar para as 3 mulheres. Vamos voltar para as 3 mulheres de Deus? Vamos voltar? É porque eu imaginei que você ia falar Maria, né? Maria gerou um filho de Deus. Não. Então, gostei da sua pergunta. Gostei. Maria gerou um filho de Deus. Não, gostei da sua pergunta. Joy, você nunca escutou um pai que chegou pra você e falou assim: eu tenho 3 mulheres em casa. Aí você, 3 mulheres? Como assim? Minha esposa e 2 filhas. Você escutou esse linguajar? Eu já falei isso. Você o quê? O quê? Eu já falei isso. E o quê? Que você teve quantas mulheres? Eu falava muito, né? Eu trabalhava em eventos. Fala aqui. Né? E aí... Tá filmando ali, né? Eu trabalhava em eventos e muita gente falava assim: ai, você tá trabalhando em eventos, e aí como é que é? Eu falo, cara, eu tenho 2 mulheres em casa me esperando. Você já falou essa frase? Eu ainda zoava, falar assim, ó, uma loira ou uma morena, que era a esposa na época, a mãe dos meus filhos minha filha. Já falou que tinha quantas mulheres? Que tinha 2. Você falava para os seus amigos que tinha 2 mulheres. Já falou que tinha 2 mulheres. E depois eu falava que tinha 3, né? Que tinha... Por que 3? Porque é minha segunda filha. Mulheres. Então você teve uma filha com mulher e teve filho com outra? Não. A mesma mãe. A minha mãe... As mesmas filhas, só que eu falava que
Era Você total teve quantas filhas? duas. E a Tem. sua esposa, 3. Nós tivemos 3 porque você viu o menino. Ah, então você teve uma menina e e a um sua menino e depois uma menina. com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Aí você, então no caso, você já usou Com esse... quem eu tive 15 anos casado. Sim. Então no caso, Joy, você já usou esse termo. Já usei. Você já usou esse termo assim, um amigo chegou pra você, tudo bem, aí você... eu tenho 3 mulheres. O quê? Sempre que quando aparecia alguma oferta, eu falava isso. Festa? Oferta. Oferta de quê? Oferta de mulher. Aí eu falava, não, entendi. eu tenho assim, eu falava assim, né? Quando uma mulher mexia com você, você falava o quê? Mas normalmente não era uma mulher, era uma amiga. Não, algum conhecido falava, poxa, que aconteceu tal coisa que fulana tá querendo, algo assim. Eu falava, cara, eu tenho 2. Você falava, é o jargão, você falava essa linguagem. Aí eu falava, eu tenho 2, pronto, então, graças a Deus que você já falou, pronto. Então tá, você já falou. Então tô dentro do meu raciocínio aqui, ó. O Joy já falou que já teve 2 mulheres, pronto. Porque isso aí é linguagem de figura. Sabe o que é linguagem de figura? Sim. Linguagem figurada? Sim. Não. Sabe qual é o nome Sabe qual é o nome dessa palavra que você falou que tinha 2 mulheres? Sim. Paradoxo. Paradoxal. Você tem 2 mulheres, mas ao mesmo tempo você não tem, só tem uma. Entendeu? Sim. Essa palavra que você usava para os seus amigos, eu tenho 2 mulheres, é um paradoxo, paradoxo. Voltando pro meu raciocínio aqui, você tem que... Ô, Joy, quem tá com o volante sou eu. Você não você toda vez que eu falar alguma coisa para você fala, não, mas não é assim não. Você tem que falar assim, por quê, Paulo? Por que você tá falando isso? Sim. Já falou, olha lá, o meu raciocínio, ó. Qual a primeira pergunta que eu fiz pra você, segunda vez, agora eu falei terceira. Joy, você sabia que Deus tem 3 mulheres? Sim ou não? Acabei de dizer que não. Eu falei que eu tinha uma dedução, mas não sabia. Tô falando de Deus agora, Joy. Então não sabia. Então, aí você tem que perguntar, mas como assim? Você tem que me perguntar e não você debater comigo. Porque você acabou de declarar que tinha 2 mulheres. Isso. Você não acabou de falar? Sim, e eu te perguntei. E aí você falou quem era. Qual seriam as 3 mulheres de Deus? Isso aí. Aí agora que você trouxe o entendimento pra mim. A primeira mulher de Deus, Sara, casada com Abraão. A segunda mulher de Deus, Rebeca, casada com Isaac, filho de Abraão. Terceira mulher de Deus, Raquel, casada com Jacó, que virou Israel. Olha que confusão. Você sabia que Jacó virou Israel? Sim. Sabia? Sim. Sabia que o anjo lutou com ele? Sim. Lutou? E o que ele viu? O que Jacó viu? O que Jacó viu na frente dele? O que Jacó viu? Ele viu? Ele viu uma escada. E os anjos subiam e desciam. Então vamos falar... Para reforçar esse paradoxo que você falou que tinha 2 mulheres, na verdade você só tem uma mulher, você só teve uma mulher, a outra era sua filha, é um paradoxo. Mas não é. Você acredita, o Joy, que Jesus é um paradoxo? Paradoxo, deixa eu explicar o que é paradoxo. Paradoxo é uma coisa que mas não é ao mesmo tempo. Você acabou de me falar que tinha 2 mulheres. Só que uma mulher é a sua esposa e a outra é sua filha. É um paradoxo. Você tem 2 mulheres, ao mesmo tempo você não tem. Você sabia, o telespectador, que Jesus Cristo é um paradoxo? Que ninguém na cidade dele dava crédito a ele? Na aldeia dele ninguém dava... As pessoas falavam assim, mas... Esse rapaz aí não é o filho de José? O carpinteiro? Como que ele está fazendo milagres? Como que ele está fazendo milagres? É um paradoxo. Mas não é. Aí o que acontece? O que acontece, o Joy? Eu fui no enterro. Na época que eu era doidão. Eu fui no enterro. Aí chegou no enterro, tinha 5 mulheres chorando. E eu, nordestino curioso, 5 mulheres chorando no enterro, né? E eu curioso, eu cheguei perto de um amigo meu e falei assim, vem cá, quem é aquela de preto ali que tá chorando?
Aí o meu amigo falou assim, a mulher do defunto. Ué, tá bom. Aí dei uma volta no caixão do defunto e falei assim, quem é essa moça de vermelho que tá se despedaçando lá no caixão lá do defunto? Aí meu colega falou assim, é a mulher do defunto. Eu falei, duas? É. E aí disfarcei. Nordestino é curioso, nordestino. Esse é de fato. É. Aí a outra foi, desbruçou no caixão e chorando. Eu falei assim, vem cá, é a irmã do defunto que tá chorando no caixão? Aí meu colega falou assim, é a terceira mulher do defunto, do traficante, ex-traficante. É de chinelo, né? Traficante grandão, não. E eu fiquei encabulado, né? Terceira mulher esse cara tem. Um cara pobre. O cara é um traficantezinho, pé de chinelo, pobre. 3 mulheres. E eu disfarcei, olhei, querendo chorar, não tava entendendo nada naquele enterro lá. Daqui a pouco chegou outra mulher e se debruçou no caixão e começou a chorar. Eu falei, vem cá, essa aí é o que agora? É a mãe? Não, é a mulher do traficante. Eu falei, 4? É, foi eu pra 4. 4? Aí foi 5. Eu botei até aqui, ó. 5. O traficante tinha 5 mulheres. Aí voltando pra pergunta. Você sabia que Deus tinha 3 mulheres? Mais de 4ª vez. Não sabia. Sabia não? Não. Tá aprendendo agora. Tô sabendo De agora. verdade ou porque tá filmando? Não, tô sabendo agora. Só que tem que ter... Essa definição tem que ser um pouco mais esclarecida porque gera dúvida, né? Sim. Em que sentido? Em que sentido? Qual o embasamento? Agora eu vou te dar a resposta. Qual o embasamento? A Bíblia fala, gostei da pergunta. A Bíblia fala que Deus, ele é dono de todas as coisas. Dono das mulheres, dono dos homens, dono das crianças. Você sabia, o Joy, que Deus é dono de todas as mulheres, inclusive a sua? Sabia não, né? É, claro. Sabia? É o que eu calculo. Sim. E você sabia... A minha quando tiver, né? Porque eu não tenho. Sim. Sim. E você sabia, Joy? E você sabia que a mulher que você tem que prestar conta? Não, isso é novidade. Tá. De quem é esse estúdio, exemplo? Fala o nome do rapaz, do dono do estúdio aqui, do podcast. Qual o nome do podcast? É Búzios Now. Búzios Now. O nome do podcast aqui é Búzios Now. Fundado por ele e por o quem? estúdio Qual o nome também. dele? Qual o nome dele? André Castro. André Castro. Nome do patrão, né? Eu assisti uma entrevista só com ele. Muito humilde o rapaz. Gostei. André é fora da curva. Gostei. Ele tá assistindo não, né? Não sei, deve ter alguma... Deve estar assistindo. Mas ele vai assistir. Ele vai assistir, eu vou. Então, o que acontece? Esse estúdio aqui é do André. Se sumir um parafuso aqui, você não tem que prestar conta ao André? Com certeza. Sim ou não? Com certeza. E você sabia que você vai ter que prestar conta da sua família? Pra Deus? Eu imagino isso sim. Sabia? Isso eu imagino sim. Aí, aqui em Gênesis, aqui, ó. Gênesis, tá com o celular não, né? Não. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Gênesis 12, 17 aqui, ó. Gênesis 12, 17 aqui, ó. Eu queria que você tivesse celular pra você ler pra mim. 12, 17 diz assim, Você consegue ler aqui? Consigo. Consegue ler? Então, vem aqui, ó. 12, ó. Gênesis 12, 17. Lê pra mim. Ó. 12, 17. Gênesis 12, 17. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Saraí, mulher de Abraão. Mulher de Abraão, Saraí. Sabe por quê? Você sabe por quê, Joy, que Deus feriu os faraó por causa de Sara? Eu tô fazendo a pergunta, você vai falar sim ou não? Por quê? Não sabia. Não sei por quê. Hã? Não sei por quê. Sara, a mulher de Abraão, ela era muito formosa, muito bonita. E Abraão tinha medo que os egípcios matassem Abraão para poder ficar com a mulher. Isso era um golpe, isso era uma tradição normal. Tanto é que o Davi, ele mata Urias para ficar com a mulher dele, Betseba.
Os reis naquela época, ele matava, por exemplo, o Joy tem uma mulher muito bonita. O Joy tem uma mulher muito bonita. Os reis matavam o Joy para ficar com a mulher. O Abraão, ele tinha medo do faraó achar a mulher dele, Sara, muito bonita e querer matar ele. O que Abraão falou para a mulher dele, Sara? O que ele falou? Se o faraó falar que você é minha esposa, fala não, fala que você é minha irmã, para ele não me matar. Aí o que o faraó fez? O que o faraó fez com Sara? Pegou Sara, lindona, bonitona, levou pro harém do faraó. O que Deus fez? O que Deus fez com o faraó? Lê de novo, 17. Gênesis 12, 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. A mulher do chefão, meu irmão. Sabe quem era Sara? Sabe quem era Sara? A mulher do chefão, meu irmão. Do Todo-Poderoso. Tu vai deixar alguém botar a mão na tua mulher? Hã? De jeito nenhum, né, no caso. Lá na linguagem... Eu nem entendo linguagem de favela, de tráfico. Eu não entendo esse linguajado de traficante, não. Mas o que as pessoas falam? Ó, a mulher do chefe aí, a mulher do... Como é que é no tráfico, quando é uma fiel e as outras... Como é que é no tráfico? Como é que é? Uma é fiel e as outras é infiel, é novinha, as novinhas? Não sei. As novinhas, né? Teu nome. É. Aí o que acontece? Essa mulher que Deus feriu os faraó era dele, meu irmão. Tava só emprestado com Abraão, Sara. Isso daqui, esse estúdio aqui, é nosso ou tá emprestado? É de quem? Tá emprestado, né? Tá emprestado. A gente, nós dois. No caso, a gente nós estamos usando um lugar, mas tem um proprietário. Você tá acompanhando meu raciocínio, né? Isso daqui, o Joy, é emprestado. Esse estúdio aqui, o Mas Lucas... tudo é transitório. Sim. A vida é transitória. Sim. É por isso que eu falo que você precisa ser. Porque ter é algo transitório. É algo que não é permanente. Não é permanente. Não adianta. Você tem um carro por um tempo. Você tem uma situação por um tempo. Depende muito. Até hoje a própria família é transitória. Às vezes o próprio marido, a mulher, entende que... Na morte, né? Na morte. Não. Às vezes eles entendem que é melhor abrir mão da família Não. e ter outra coisa. A Bíblia não fala a Bíblia fala não para abrir mão da família, não. Eu não tô falando da Bíblia. Sim. Falando em tempos atuais. Sim. O entendimento das pessoas. Até a família é transitório. Então, o que acontece? A nível de transição e tempo decorrido que você pode ter alguma coisa ou estar alguma coisa, assim, nada é permanente. Pô. Nada é permanente. Nem a sua vida é permanente. Porque vai chegar um momento em que essa passagem aqui, ela vai do Gênesis 12, 17? Qual passagem? A passagem da vida. É a passagem da vida, sim. Da vida. A passagem da vida. Então, nesse entendimento, eu nunca tinha tido nem... Sobre o quê? Qual o entendimento? Sobre as mulheres de Deus? Sim. Você nunca viu isso, não? Não. Sabe por que você não viu? Não. Sabe por que, o Joy? Porque isso aqui é uma revelação. Revelação é uma senha. Revelação é uma senha. Você pode entrar no Google que você não vai encontrar esse tema aqui, ó. As 3 mulheres de Deus. Sara, Rebeca e Raquel. Você pode botar no Google aí. Você nunca estudou esse tema, não. Deus teve 3 mulheres. Mas você falou pros seus amigos que teve 2 mulheres, que tinha 2 mulheres. Uma sua esposa e uma sua filha. Paradoxo. Em sentido figurado, passeado. Nem preciso. Sim, mas continua no seu raciocínio que eu te atrapalhei. Eu te atrapalhei. Bem interessante. Bem interessante trazer desse jeito. Causa um pouco de dúvida, porque é um pouco... complexo. É uma revelação. É de entendimento um pouco delicado. Sim. Então, percebe-se que espiritualidade, conhecimento bíblico e teológico está dentro da sua rotina, independente do trabalho ou não, ou você também traz isso para o trabalho? Porque às vezes vai atender um cliente que a maioria das vezes... Gostei.
Às vezes a maioria do Gostei da cliente, pergunta. Gostei. o cliente tem Gostei da outra pergunta. orientação religiosa e tal. Como que é pra você hoje? Ô, Joy, gostei da pergunta. Vai polêmico. Vou botar uma bomba, vou soltar uma bomba aqui, hein? Bora. Vou soltar uma bomba aqui. Gostei da pergunta. Ô, Joy, eu sou profissional. Eu sou perito na área da beleza. Tenho 30 anos de profissão, tenho 47, comecei com 14. Sou perito. Só que, ô Joy, vou te dar uma orientação. Pode chegar um entrevistado aqui, nesse local aqui no podcast Búzios Now, né? Búzios Now. Aqui na sua casa, no ônibus, no carro, qualquer lugar. Se você não... Se você não tiver aqui, você vai... Sua profissão vai dar errado. Voltando à pergunta que você falou, Paulo, o seu trabalho está ligado só ao profissionalismo ou ao espiritual? Os dois. Primeiro o espiritual, depois o profissional. Eu vou soltar uma bomba aqui agora. Vai dar audiência agora. Um filho de uma cliente, não pode falar o nome de ninguém para não dar problema, né? Melhor. Não é bom não. O filho de uma cliente chega na minha loja, eu quero uma peruca de mulher. Olhei pra ele, lindo cara. Olhei pra ele, falei, pô, cara, eu não posso empurrar isso aqui não, tá você que vai ler pra mim. Não, tira não, você tá correndo já. Eu não posso empurrar a Bíblia na goela abaixo dele, porque senão vou perder a venda. Eu vou falar pra ele, não, compra não, que você é homem, você não é gay. Eu vou falar isso. Vai perder a venda. Claro. O que eu faço lá? Eu faço os dois. Ele, porque eu sou gay, mas minha mãe não sabe. Eu falei, o quê? Você é gay? Eu não posso logo, né? Não, eu não posso. Eu não posso. Aí eu cheguei pra ele, eu falei assim, você quer virar gay? Quer virar gay? Quero. Minha mãe não sabe. Você... Então compra uma peça aí, pô, um trocadinho, né? Ele comprou. Não posso falar o nome de ninguém aqui, não. Eu posso falar o Joy e o Paulo Cabelo. O resto eu não posso falar. É melhor manter esse sigilo. A audiência fica querendo associar quem pode ser. Aí, garoto lindo, cabelo lindo, comprou a peruca. Comprou. Acabou de comprar, eu falei, agora vem cá. Agora é comigo agora. Eu falei, fulano, você sabia? Aí eu botei pra quebrar. Eu falei, você sabia? Quando eu era criança eu fui abusado por um homem? Eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. Criancinha. Quantos anos seu filho tem? 10. Um pouquinho menos que o seu filho. Eu cheguei pro rapaz. Você sabia, fulano, que um adulto me violentou? Eu fui abusado sexualmente. Aí ele começou a ter nojo de outro homem, porque eu falei. Aí eu falei, poxa, faz isso não, fulano, faz. Pô, você vai beijar na boca de outro homem? Não, faz isso não. A sua mãe vai ficar decepcionada com você, que a mãe dele, eu conheço a mãe dele. Ele falou pra mim que eu conhecia a mãe dele. Aí, não fala nada pra minha mãe, não. Não fala nada pra minha mãe. Eu falei, não, fica delicado. Fica em paz, fica em paz. E eu, na palavra, eu convenci. Ele comprou a peruca. Eu desfiz o que estava na cabeça dele de ser homossexual. Ele liga pra mim, o garoto liga pra mim, Paulo, não conta nada pra minha mãe não, mas o que você falou, eu vou, aí eu vou jogar a peruca fora. Eu falei, não, você comprou, pô, vai jogar fora. Vai no Instituto de Câncer e doa. Vai no Instituto de Câncer e doa. Então, Joy, voltando para a sua pergunta de Paulo, o seu trabalho está associado à espiritualidade? Sim. Joy, nenhum trabalho, só trabalho não dá certo. Por exemplo, Eike Batista.
Eike Batista. Ele ficou bilionário, Eike Batista. Eike Batista, XP, ele montou um monte de empresa e o cara ficou bilionário. Ele foi o terceiro cara mais rico do mundo, o Eike Batista. No trabalho, só trabalho. Se você não associar trabalho à espiritualidade, não vai, sua vida não vai, Joy. Isso é muito bom a audiência entender. Muita gente você vai ver treinamentos, workshop. Treinamento de trabalho. Treinamento de treinamento para ensinar a trabalhar. E que parece, parece culto, algo assim. É porque ali tem um peso espiritual muito grande. Gostei. E é usado muito. Gostei. Muito a Bíblia para poder ensinar de forma didática, porém não tão explícita, né? Implícita. Tem que saber falar. Para não espantar, né? Para não espantar, né? Por isso que muita gente que hoje é mentor, coach ou pastor... Coach. Que decide misturar... as coisas. Trabalho com função. Gostei. A sua função com às vezes até política mesmo. Acaba. Mentor, né? Mentor. Fala. Acaba misturando. O Joy. Você acredita que o pastor, eu vou botar assim pastor porque eu sou eu sou evangélico. Você sabia que o pastor, quando ele se mistura com política, a igreja dele vai à falência? Você sabia disso? Você sabe... Ou prospera dentro de um pecado e corrupção. Né? Corrupção. Ela pode até prosperar, mas não quer dizer que ela está fazendo uma função... A função que tem que ser feita. A função que tem que ser feita. No meu ver, né? No meu ver. Agora eu tô esperando a sua segunda comprovação. Gostou, né? De... Aí, Gilead, tá gostando aí, Gilead? Chamei Gilead pra me ajudar. Ele falou que tá com dente. Realmente, é verdade. Ele falou que tá com problema de dente. A próxima é ele que vai vir, nós vamos entrevistar ele. Bom. E tem unção, tá? Tem unção do só mansão de alto... Como é? Alto padrão? Como é que é o nome? De alto padrão. Alto padrão. Não é barraco igual o nosso, não. mas você já tá milionário, por isso que você tá indo ver em casa. Receba, Barão, receba. Ô, Joy. Você quer saber da segunda mulher de Deus? Isso, a comprovação bíblica. O nome dela? Não, o nome você tinha falado. Então vamos lá. Então, já que você quer saber, então lê aqui, ó. Gênesis 26:10. 26:10. Gênesis 26:10. Pegou. Você quer a comprovação da segunda mulher de Deus, que é a Rebeca, né? Isso. A primeira Sara, a segunda é Rebeca, a terceira Raquel. Gênesis 26. Se não tiver aqui o Joy, só vai sair bobagem, entendeu? Se eu falar aqui de dinheiro, vou ficar rico, como é que mentor, não, coach, né? Eu quero ganhar milhão. Tudo bobagem, Joy. Vê aí, 26, Gênesis 26:10. Gênesis 26:10. A segunda mulher de Deus, Rebeca. Gênesis 26:10. E disse Abimeleque: que isso que nos fizestes, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Sabe por que ele falou isso? Não. Fala de novo para você entender. Abimeleque, vai. E disse Abimeleque: que isto que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. A segunda mulher de Deus, que a turma ia botar a mão nela e ia morrer. A Rebeca. Esse Abimeleque aqui, ele era o rei de Gerar. Gerar era uma cidade. Ele era o rei de Gerar, não. Ele era o rei dos filisteus. Ele era o Abimeleque era rei dos filisteus. E Gerar era uma cidade perto. Houve uma fome
na terra de Abraão, ele vai pro Egito com a Sara, a mulher dele. O faraó cresce o olho da mulher de Abraão, Sara, quer pegar e se dá mal, que Deus botou praga. Sabe que pragas era aquela que Deus botou? Não. Já viu falar em hemorroida? Sim, já vou falar assim. Já viu falar nas 10 pragas de Moisés? Que Deus jogou 10 pragas lá quando quis libertar o povo? Sim. Essa praga que é Abimeleque, essa praga, ô Joy, Deus liberou porque o povo dos filisteus cresceram o olho, porque a Rebeca também era bonita. A Rebeca também era bonita. Aí o que acontece? Leu de novo o 26:10? Leu os 10? E disse Abimeleque: que isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a sua mulher, com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Um delito. Sabe por quê? Porque ele falou a mesma coisa que o pai dele falou. Você sabe que Isaac falou para Abimeleque? Isaac? Não. Você sabe o que Isaac falou para Rebeca? Se a galera falar que eu sou casado com você, fala que não, porque os reis vai me matar e vai ficar contigo. Se Abimeleque falar que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. A mesma sacanagem que o pai dele falou lá. Mesma sacanagem. Que louco. São que horas aí? São que horas? Começamos que horas? 8? Caramba, passou rápido. Gostou? 1 hora. Quer finalizar? Vamos para mais algumas perguntas e a gente finaliza. Pronto. Vamos na última mulher de Deus? Isso sem dúvida. A última. Vamos, Raquel. Comprovação bíblica igual que você tá fazendo. Se não tiver Bíblia, não rola. Vai me trazer aqui mais não, né? Vou trazer de novo. Não, é sério, Joy. Você nunca viu falar nisso, não? Que Deus tinha 3 mulheres? Não. Você nunca viu falar, não? Não tinha escutado sobre isso. Mesmo com a internet, mesmo com quantos livros você já leu? Quantos livros você já leu? Muito livro? Não sei, uns 30, 28. Sim. Mais ou menos. Sim. Você sabe que livro é furada, né? Você sabe, né? Não. Eu vou te explicar. Eu não consigo acreditar nisso. Vou te explicar. Assim, livro, existe uma narrativa de quem escreve. Sim. Mas a maioria dos livros existe também uma pesquisa muito grande científica. Sim. Por exemplo, você vai ler o livro que é Quem Pensa Enriquece. Quem que escreveu? Esqueci o nome dele. Esqueci agora. Não vou lembrar. Não sei se foi Napoleão Hill. Não sei. Mas enfim. Você já leu 30 livros. 30 livros já. 30 exemplo. Acho que mais. Eu tô fazendo essa pergunta pra você, Joy, porque é a pergunta que eu gostaria de falar pro telespectador. Por isso que eu tô fazendo a pergunta pra você. Eu tô falando dos últimos que eu lembro. Mas eu devo ter lido uns 60. 60, tá bom. 60. 30, 60. Você sabia que livro, ele te tira do conhecimento? Eu discordo disso, mas me explique a sua... Gostei! Explica a sua colocação. Porque não adianta eu falar assim, tá certo, tá errado? Não, de repente a sua colocação minha... Você tem que discordar comigo e ao mesmo tempo falar assim, me explica aí o que você tá falando. Por favor. Gostei. O Joy, quando eu me converti, eu queria ser igual você. Ler 30 livros, ler 20 livros, de tudo, de todos os temas. Até livro de magia negra, livro de como que os demônios aplicam, como o demônio... E certo dia, eu vindo de uma igreja de Talva, a igreja do meu pastor, Cairóis, pastor Joel e Dionísia, Cairóis, lá de Cabo Frio. Eu vindo de Talva, a gente passou aqui, Campos Novos, aqui no Riala ali. Sei. Aí a gente parou para tomar água na casa de uma fazenda antiga, né? A fazenda é 1940, 1920 a fazenda. E o funcionário daquela fazenda falou assim,
Você gosta de livro? E eu, quando eu tinha me convertido, eu tava querendo tudo. Tudo. Tava querendo tudo. Livro de magia negra, livro de Steven Spielberg, tudo, queria tudo. Tudo. O funcionário daquela fazenda falou assim, tem uma coleção de livros antigos aí do antigo proprietário, ele morreu. Você quer? Eu falei, quero. Agora eu vou ficar rico agora, de conhecimento, né? Claro. Vou ficar rico de conhecimento, 60. E eu olhando, e eu parei, eu comecei a analisar aqueles livros, só baboseira, só baboseira, Joy. Mas depende muito do autor, Sim. de que literatura é, né? Sim. Então, o que acontece? Eu tirei a seguinte conclusão. Quer mergulhar? Quer salvar a sua família? Exemplo, você quer restituir seu casamento? Não. Quer não. Já foi. Não quer mais. Já foi. Mas e o próximo relacionamento? Você quer segurar ele ou quer ir embora e já foi de novo, que igual foi da primeira? Você quer o qual? No momento é assim. É muito emblemático. E eu acho que evolutivo que eu vou falar. No momento é o momento de me conhecer melhor. Mas não é clichê, não. Mas você quer casar pra não... Aí eu te falo. São coisas que a gente precisa entender no nosso processo. Quando você passa dos 40, a análise da vida é outra. Não é superficial como você tinha 20. Sim. Que tudo se acredita que nunca vai acabar. Então, pra eu estar no nível bacana, pra ter uma pessoa no nível bacana, e pra isso ser pra sempre. Sim. Pra não acontecer de novo. Pra não acontecer. Não é não acontecer de novo. Eu acredito que tudo que acontece na sua vida, ou aconteceu na sua vida, ela te deixa uma lição. Sim. Então não existe essa coisa, não deu certo. Deu certo por 15 anos. Sim. E chegou um momento que algo aconteceu, né? Ou de um lado ou de outro, ou dos dois lados. Acredito que dos dois lados. Então, o que acontece? No meu ver, né? É óbvio que cabe cada um demonstrar sua opinião. Isso foi um aprendizado para que esse momento eu passe pelo um deserto, né? Falando biblicamente. Tá querendo. Agora você tá. Que é para essa evolução. E baseado nessa evolução que é necessário de entendimento do que você é, do que você quer, o que você suporta, o que você não suportaria, o que você diz sim, o que você diz não, até chegar um momento de você falar, eu entendo que agora nunca vai estar pronto, né? Mas eu entendo que agora eu tô bem mais evoluído e melhor para um relacionamento sem tanta coisas a ser corrigidas, digamos, né? Entendi. E aí a ideia é que seja até que a Então, morte até que a morte se separe. Aqui fala isso, aqui até que a morte, tá? Joy, vou te dar um conselho de irmão de verdade. Por favor, e de amigo. Você quer um livro dos 60 livros que você leu, você quer um livro brabo pra você não decepcionar mais seus filhos, seus netos? Esse aqui, ó. Você vai comer esse livro aqui, ó. Só esse aqui só. Sabe quantos livros tem aqui? Nesse caderno aqui? 66. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Aqui dentro tem 60. Eu li mais livros que você, rapaz. Mas desse daqui. Você não leu 60? Aqui tem 66, cara. Aqui tem 66. Desses aqui? Sim. 60 que você leu. Uma grande parte foram alguns aí. Então vamos tirar metade aqui que você leu. Do mundão, né? Do mundão. Não, mas tem bastante coisa. Você já ouviu falar em Benny Hinn? Não. Benny Hinn tem uma série. Tem uma série de... É bíblico. Bem-vindo, Espírito Santo. Benny Hinn. Bom dia, Espírito Santo. E inúmeros outros também. Mas assim, hoje eu leio muita literatura empreendedora, muita literatura de negócios, né? De negócios. Entendi. Muita literatura de família, como Augusto Cury, né? Então tem muita coisa muito boa. E agora começando a voltar a ler, que eu comecei e parei, Gustavo Cerbasi, que é literatura... É sobre o quê? O assunto? Sobre finanças e economia. Provérbios.
vai falar assim, quer aprender de finanças? Leia Provérbios. Join. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz pra você? O que significa essa data de hoje? 12/6/25. Gratidão especial. Vou te dar um conselho de gratidão especial. Mergulha aqui. Aqui. Conselho de pai, de irmão, de tudo. Mergulha aqui, ó. 66 livros tem aqui. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. 39 do Antigo. Os 39 do Antigo Testamento, no meu ver, é necessário ser lido como épicos. Porque hoje não dá para aplicar a lei. Não, sim, mas a era da lei. Sim. Épico, por que épico? Eu vou te falar o que é. Normalmente é épico. O épico, ele vai transicionar entre o humano e o sobrenatural, né? Já o Novo Testamento, você falou que o Novo Testamento era quanto? 27 livros. 27. Livros. Ó, o Novo Final Testamento, Apocalipse. eu já Mateus entendo. Apocalipse. O Apocalipse, ele é 100% épico. Ele é épico. Você tem que estar Você viu isso aonde que é épico? Você viu em qual livro? Dos 60 que você leu? Porque você precisa estar com um entendimento muito avançado para você entender o que é épico. O que é épico? É a interferência divina. A interferência sobrenatural. São linguagens sobrenatural, Sobrenatural. Você vai falar de Troia, cara, ele era semideus. Isso é um épico. Mas Troia não tá na Bíblia, não. Mas aí, Não tá na Bíblia. Mas aí, você vai falar de... esqueci agora de Samuel. Samuel tá na Bíblia. De Daniel na Cova dos na Leões. Bíblia, tá na Bíblia. Entendeu? Ó, tô catucando De você. Sadak, Olha Mesaque lá, e Abednego. tô catucando lá. Então, isso é épico. Quanto tempo você não fala nesse Sadraque, Mesaque e Abednego? Quanto tempo você não fala? Tá Fala, vendo? lá. Então, Tô catucando você. mas você percebe que aí isso são épicos. Por que épico? Porque existe a interferência divina que se mistura com o sobrenatural com o natural. Como você vai explicar para a pessoa que havia um quarto homem na fornalha? Um quarto homem na fornalha. Na fornalha, quarto homem. Como é que você vai explicar isso? E quem que viu o quarto homem? Quem que viu? Foi uma só pessoa que viu. Agora você me pegou. Foi o carcereiro? Não. Foi a... esqueci agora. Deixa eu falar, rapaz. Deixa eu falar. Ó, você catucou, eu vou catucar você também. Nabucodonosor que viu o quarto homem. Nabucodonosor. Só que o que já aconteceu com Nabucodonosor? Épico também. Ele ficou 7 anos, 7 tempos. A Bíblia fala que é 7 tempos comendo, se comportando igual um animal. Ele ficou igual animal. Ele ficou igual animal. Ele teve pelo, tudo. Ele teve pelo, teve tudo. E lembro de uma pessoa que se dizia Bíblia, muita Bíblia. Sim. E eu falei, porque houve uma série lançada, né? Aonde? Na Netflix. Só que eu esqueci o nome Netflix é furada. Só que eu esqueci o nome. Só que eu esqueci o nome. Meu filho me perguntou, sobre o quê? Pai, e lobisomem? O seu filho falou. Ele escutou em algum lugar. Ele viu em algum lugar. Aí eu falei isso. Você não lê a Bíblia para o seu filho, não? A gente lê algumas coisas. Uma Bíblia nele. Aí o que acontece? Uma pessoa que se dizia letrada. Um amigo seu. Não, uma pessoa, menina, um amigo, tá. Aí eu comentei, falei, olha, isso cabe do entendimento, acontece. De fato, até a Bíblia já conta que, por maldição, alguns homens se transformaram em bicho. O Nabucodonosor foi um. Aí eu falei. O Nabucodonosor foi um. Então você entende que você pode acontecer? Você Nabucodonosor pra ele. Então, conta a história. Aí eu falei, quando eu falei... livro de Daniel, tá no livro de Daniel. Conta pra ele essa história que o rapaz virou um bicho, o Nabucodonosor virou um... Eu falei pra ele. Criou pelo. Conta a história pra ele. Eu falei, aí a pessoa, no afã de ter o poder da palavra e acreditar que sabia toda a verdade, falou assim, você não pode contar isso. Para o seu filho. Lobisomem. Não, isso é uma mentira. Sobre o quê? Sobre o Nabucodonosor? Sobre maldições que pode transformar a pessoa em bicho. Sim. Tipo, Nabucodonosor. Falou, não,
foi o rei Urias. Eu falei, Não, Urias? não. Nabucodonosor. Aí eu falei, Urias? Eu Nunca. eu desconheço Urias até... é outro. O Urias é Davi. Davi. É Davi. Aí eu Urias falei, é Davi. Aí eu falei, Urias é Davi. aí eu falei, Urias? E te juro que a pessoa me fez duvidar. Eu falei, cara, não é não, mas enfim, você tá falando, eu vou ficar quieto, mas eu Ele vou... falou que não era Nabucodonosor. Não, uma menina falou pra mim que não era Nabucodonosor, não, e me exortou ainda. Falou que eu não podia falar, que não era assim, que isso estava errado. E aí, só que é o seguinte, Paulo, dificilmente eu vou discutir algo com você que eu não saiba. Entendi. Eu vou falar, você vai falar, beleza. Você falou das 3 mulheres de Deus. Sim. Né? Que ainda falta a definição de Falta Raquel Raquel ainda. E não acredito que eu tomo 100% com verdade, não vou analisar. Eu vou analisar. Mas você já lembrou do Nabucodonosor, você? Agora, ó, Já lembrou. você trouxe Bíblia. Sim. Das duas. Eu tô esperando na terceira, que você Sim. vai falar. Só que mesmo assim eu vou analisar não só a analogia, mas a definição de elas serem consideradas as 3 mulheres de Deus. Ser protegido de Deus é uma coisa. Agora, Não, mulher de Deus. então, aí vamos. Por quê? Por quê? Agora eu vou pegar, agora eu vou pegar você. Agora eu vou pegar você, agora eu vou pegar. Você tá me catucando pra... Você tá me... Sabe por quê? Sabe por quê, o Joy? Agora... Sabe por quê? Você sabe por quê, Joy? A Sara, Rebeca e Raquel eram as 3 mulheres de Deus. Sabe por quê? Porque as 3, ela simboliza a igreja. Sabe o que a Bíblia fala que a igreja é? A noiva. Você sabe um paradoxo. Você sabe que eu e você é de Deus? Noiva. É noiva, mas não é. Paradoxo. Paradoxal. Figurativo, né? Figurativo. Figurativo. O que eu e você é de Deus? A noiva. A Bíblia fala que eu e você é a noiva. É a igreja. Quantas mulheres... Quinta vez que eu vou te perguntar. Quantas mulheres Deus tinha? Quantas mulheres? Segundo você falou, 4. 3. Ah, era 3, né? 3. Sara, mulher de Abraão. Rebeca, mulher de Isaac. Raquel, mulher de Jacó, que se transformou em Israel. Jacó. Agora... Por que as 3 eram mulher? Raquel. Eu vou chegar lá. Onde está a comprovação? Vou lá, tá aqui, escrito aqui, cara. Tá tudo escrito aqui. Na literatura da Bíblica. Que ela era mulher de Deus. Ó. O empresário aqui, qual é o nome do empresário, do rapaz aqui? Que confiou em você. Qual é o nome dele? O André. André. O André chega pra você e fala assim, ô Joy, senta aí, Lucas. Vê se alguém comentou alguma coisa aí. O André, que é o proprietário do Búzios Now, Búzios Now, ele chega pra você e fala assim, Joy, você é meu gerente aqui? Sabe por quê? Porque isso aqui vai crescer muito. Mas muito, vai crescer muito. Aí você, como assim, rapaz? Um negócio fundo de quintal, um negócio simples. Aí o André, que é o dono do Búzios Now, que é o podcast aqui, chega pra você e fala assim, ô Joy, esse podcast vai crescer tanto como as estrelas do céu, muito. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou te fazer uma nação. Eu vou transformar você, eu vou transformar seu sêmen dentro da minha mulher, Sara, e vou fazer uma nação. Deus falou. Eu tô profetizando que o Senhor vai... o Senhor vai... Eu tô falando aqui, e o Senhor tá me dando um direcionamento. Como que começou na Bíblia, no mundo espiritual? Como que começou a igreja em Abraão? O sêmen de Abraão e Sara. Aí o anjo vai matar Ló, que é o sobrinho,
Ele tinha um sobrinho como filho. O anjo vai para a tenda de Abraão e Sara. 3 anjos. Apareceu 3 anjos, mas quando foi destruir Sodoma e Gomorra, só foi 2. Me pergunta por quê? Por quê, Paulo? Depois eu te respondo. Os 3 anjos chegaram na tenda de Abraão. Eu fiquei sabendo aí que eu desci do céu, que eu fiquei sabendo aí que é homem com homem, mulher com mulher. Eu vim destruir Sodoma e Gomorra. 3 anjos. Aí Sara, opa, tem alguém falando com meu marido. Prepara um lanche aí, os 3 anjos aqui, rapaz. Prepara uma água aí, prepara um lanche aí, prepara tudo que tem 3 anjos aqui, meu irmão. Do Senhor, que Abraão, a Bíblia fala que Abraão se prostrou. Toda vez que a Bíblia fala assim, e fulano se prostrou. Quando se prostra, Josué viu um soldado. Josué viu um soldado lá em Jericó. Josué falou assim, vem cá, ô soldado, tu é soldado nosso ou deles lá? Aí sabe o que ele respondeu? O anjo? Não, o que ele respondeu? Nem seu, nem dele. Eu vim amando do Senhor dos Exércitos. Aí os 3 anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra foi na tenda de Sara. Aí falou assim, eu desci porque tá tendo tudo, homem com homem, mulher com mulher, vou destruir Sodoma e Gomorra. E outra coisa, Abraão, você vai ter um filho com Sara. Sara velha, Abraão velho. Sara começou a zombar da cara dos anjos. Começou a rir da cara dos anjos. Aí o anjo, ela riu, mas Abraão não escutou ela rindo. O anjo escutou ela rindo. Por que o anjo escutou ela rindo e Abraão não escutou ela rindo? Por quê? Não sei dizer. Porque Sara era a mulher do cabeção, rapaz. Sara era... Quem controlava a mente de Sara? Quem? Dentro da analogia, Deus. Deus, pô. Como que Deus não vai entender o que é que Sara riu? Se ele é o dom de Sara. Abraão não escutou Sara rindo, porque o anjo falou assim, Abraão, você é velho, você vai ter um filho. O nome dele vai ser Isaac. Abraão, que isso, anjo? Eu sou velho já, rapaz. Aí, Abraão foi dar a serviçal dela a Rebeca, a Sara, não acreditou. Pegou a serviçal dela, H, e deu a Abraão. Nasce Isaac. Isaac é a esposa de quem? Isaac. Isaac é a esposa de quem? Rebeca. Abraão é a esposa de quem? Sara. Quem é a esposa de Raquel? Jacó. Jacó, que se transformou em Israel. Aí você falou assim, Paulo, por que eu tô em dúvida com você que essas 3 era mulher de Deus? Você não falou isso? Sim. Sim. Porque essas 3 mulheres, começou a igreja. Primeira pessoa da igreja, Abraão com Sara. Segunda pessoa da igreja, Isaac com Rebeca. Terceira pessoa da igreja, Israel com Raquel. E hoje eu e você é o quê? Hoje eu e você é o quê? A noiva. A bíblica é a noiva. Então, a noiva. Então, se eu e você é a noiva, essas 3 é o que de Deus? As mulheres. As noivas, rapaz. As noivas. As noivas. Presta atenção aqui, rapaz. Presta atenção aqui. Não fica ligado, Joy, não fica ligado em Netflix, não fica ligado em livro, não. Fica ligado aqui, cara. Senão vai dar ruim pra você. Olha lá o que o Lucas tá falando. Gostei, Lucas. Gostei. Tá entendendo? Tá entendendo, Joy? Tá entendendo. Olha lá.
Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ali, ó. Pode beber uma água? Pode beber uma água, diretor? Diretor, pode beber uma água? Olha, olha lá, olha lá. Clarinha, hein? Você tem que levar lá pro seu salão. Hein? Ih, rapaz. Fala. Hã? Vê se alguém mandou um recado Falei. Vê se alguém mandou um recado aí. Eu vou... Vamos. Vou falar. Vamos. Episódio totalmente diferente no Falando de Negócios, com Paulo Cabelo. A gente entrou em espiritualidade, trabalho, início, e nós vamos falar das pessoas que fazem isso aqui possível, né? Uma delas é a Água Clarim, que nos abastece e que está disponível para, principalmente você que quer ter uma hidratação melhor, e se está fazendo hemodiálise, algo assim, é indicadíssimo, né? Água Clarim pelo nível de pH. Outro patrocinador nosso, que é um apoio muito interessante, legal, é o Surf do Bem. É um projeto que a gente apoia e que nos apoia, e que se você tiver uma filha com mais de 7 anos, leva para lá, vai aprender inglês, vai aprender a surfar. Tem todo um projeto muito bonito, muito interessante, muito legal. Um patrocinador também que a gente fala muito pouco, que nos cede o lugar, é o Búzios Digital. Lembrando que a gente está para fazer conteúdo, e se você tem um sonho de fazer um podcast, nos procure, que tem dias que pode sair a R$100 a hora, com toda a estrutura, estacionamento, inteligência artificial em quase todo o seu conteúdo de alto nível. Um outro patrocinador que a gente é fã e vai sempre, Picanha do Jorginho. É boa picanha? É boa? Muito boa. Come bem e com valor super econômico. Aqui em Búzios. Aqui em Búzios. Não é Cabo Frio, não. Paulo já vai vir aqui, né? Vou. Vai vir no trazer minha Jorginho. esposa. Isso aí. Jorginho é aqui em Búzios. Aqui em Búzios. Já vai. Ele é bom de dar um trocado ou ele é bom? Não, ele é mão preselha? Não. É um parceiro muito interessante. Quando voltar aqui, eu vou pedir pra ele trazer um belengo-tengo pra gente. Aí sim. Hã? É sério. É verdade. Bom. Aí sim, então, e outra, você tá assistindo, o Paulo Cabelo veio de Cabo Frio, história muito interessante, ele falou de Bíblia, né? Muito bacana, muito legal. Você tem que curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que para comentar você tem que estar inscrito no nosso canal. Perfeito? Então, já vamos encaminhando para o nosso finalzinho, e a gente está com a pergunta que não quer calar. Comprovação da terceira mulher de Deus é Raquel. Vamos lá, Raquel. Então vamos lá. Então você vai abrir então em Gênesis 46. Estava em 12, agora... 26, estava em 26. 26. Agora para 12, 26. Gênesis 46, está aqui. Gênesis 46. Procura aqui, ó. 46. Vê. 46, versículo qual? Lê aqui o 21? Não, vê o título aqui que tá aqui. Vê no... Jacó aqui. E toda a sua família descem ao Egito. Aqui? 46. O 46? É o 45. 45. Jacó... Faraó ouve falar dos irmãos de José. O 45 fala o quê aqui? Faraó ouve falar dos irmãos de José. E ele beijou... Faraó ouve falar dos milagres. Então, é aqui, ó. Lê aqui rapidinho, só para o começo, é o 15 do 45, né? Gênesis 45, versículo 15. Vai rapidinho, vai. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Até qual? Pode ir direto. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são bem-vindo. São vindos, né? Bem-vindo. São vindos no caso que são chegados, né? Estão vindo. E percebeu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Percebeu bem, né? Foi bem recebido. Visto. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. Para rapidinho, para aí, Joy.
Sabe por que, que o faraó estava mandando retornar à terra de Canaã? Não. Para buscar a família de José. Jacó, Rebeca, as concubinas. 70 pessoas veio de Canaã, da terra de Canaã. Onde que você leu? O versículo qual do terra de Canaã? Onde que você leu? Canaã foi o versículo 17. Então, 17. Faraó tá falando assim, ó, desce a Canaã, que houve fome em Canaã. Houve fome em Canaã. O que que o povo daquela época fez? Foi pro Egito, porque lá tinha tudo. E Deus botou na mão de... Tudo na mão de José. Ao ponto do faraó falar assim, ó, abaixo... Você só é abaixo de mim. O resto, todo mundo... Abaixo de você. É. Na mão esquerda ou mão direita? Qualquer um. Não, mão esquerda. Mão esquerda pra casamento. É mão esquerda. Mão esquerda. Faraó, Deus era tanto com José que Faraó falou assim, ó, você só vai me obedecer. Abaixo de você, você vai mandar em tudo. Aí botou um anel, ó. Botou um anel, ó lá, ó lá. Ó unção, ó unção, ó. Ó unção, ó. Ó unção. É sério, isso é sério, isso é sério, isso é sério. Tira pra mim, por favor. Isso é sério. Já era, hein? Ó. Ó lá. Pergunta, explica pra ele o que é isso aqui. Explica pra ele. O voto. É o voto que ele fez de não beber mais álcool. Explica pra ele, pô. Explica pra ele. Eu tô falando de não beber mais Explica álcool. pra Lucas. O pacto... É. Doideira, tá? Doideira. Não, e não tem como esquecer da aliança, né? É bíblico, né? Aliança. E colocou um anel de ouro em seu dedo. O faraó? Não, o faraó tem... Todas as passagens bíblicas. O filho pródigo. O filho pródigo. Aí o filho pródigo aqui, ó. Aí o filho pródigo aqui, ó. Aí, ó. Eu tô catucando ele. O filho pródigo. O filho pródigo. Ele falou, Lucas, já leu 60 livros. Ele tava fora daqui. Ó. Distante daqui. E eu catucando ele. Catucando. Ele foi soltando. Ele corrigiu uma moça que queria enganar ele, falando que Nabucodonosor não tinha, não foi? A moça, olha lá. E assim terminamos. Pra não prejudicar o Rafa, vai estar cansado. Nós vamos deixar. Eu fico aqui mais, meu irmão. Nós vamos deixar por uma próxima. Isso. E ó, isso eu aí. vou te esperar mesmo, hein, Paulo? Isso aí, gostou? Gostou? Não, fala de verdade ali. Foi muito bom. Fala de verdade. E da próxima, Fala de verdade eu acho que foi uma grata surpresa você saber. Fala de verdade. Você saber que independente de a gente não falar que a gente ia falar de religião, sim, você acabou entrando, né? Mas assim, não é natural. Não foi um simples forçado, né? Não foi um simples papo de religião. Sim. Empurrando na goela abaixo. Né? Isso, embasado em falácias. Na verdade, a Bíblia eu não coloco os livros que eu li. Eu coloquei dentro dos que eu já li. Pra mexer. Eu coloquei a Bíblia como um livro só. Sim. Então, se for botar os que eu já li. Não, eu sei. Você não sabia. Que a Bíblia que era 66, você não sabia. O número. Sim, não lembrava o número, mas assim. A gente sabe, a Bíblia, a tradução de Bíblia quer dizer o livro dos livros. Sim. Né? The Holy Bible. Normalmente fala, né? Quer dizer, o livro sagrado dos livros. Livro dos livros. É o chefão. Ele é o chefão dos livros. Ele é o chefão dos livros. O chefão dos livros. É ou não é? É o mais. Publicado é o mais antigo. É o mais antigo. Dizem que. Publicado. Dizem que Porque o Alcorão e os outros não é publicado. Não. Não pode não? Na maioria das vezes ele é estrito, né? Esse aqui é comercializado. Existe. O Alcorão não é não. Não. Então, Paulo. Então quer dizer que você vai ter coragem de me chamar na próxima vez? Com certeza. E o nome dessa picana é como, Lucas? Do picana do rapaz? Jorginho. Será que na próxima vez ele vai amarrar ele? Será? Imagina se ele botar aqui pra gente aqui. Nós já vamos pegar uma picanha muito boa. Um prazer. Paulo, um prazerzaço te rever. Né? Prazer, sim. Lembro-me bem de estar em Cabo Frio e te ver constantemente em inúmeros lugares. Você entendeu das 3 mulheres de Deus? Entendi perfeitamente. Na verdade, ela não é mulher, é a noiva. Claro. As 3 é a noiva. Isso é é paradoxo. Um paradoxo. Uma alusão. Alusão. Uma alusão. Paulo, muito bom
desde a sua Ou história. foi chato? Foi chato? Não, Foi chato? foi bom, foi bom. Eu não sei se houve mais perguntas, mas eu acho que a Não, gente tem tá uma audiência boa. tranquilo. Hã? Tranquilo. Então, Gilead. agora é hora de fazer com que muita gente veja e se impacte Divulgar, com isso. Divulgar. Deixe divulgar suas com redes força. sociais e para que as pessoas Telefone. conheçam um pouco mais Telefone. do Paulo Cabelo. Minhas mídias sociais, todas são Paulo Cabelo. Paulo Cabelo, eu boto assim, Paulo Cabelo de Cabo Frio, né? Porque no Google tem um Paulo Cabelo em São Paulo, mas aí eu boto assim, Paulo Cabelo, Cabo Frio. O telefone é DDD do Rio de Janeiro, 22 999450439. DDD 22 do Rio, 999450439. Todas as minhas mídias sociais é Paulo Cabelo. Instagram, Face, YouTube, X, todas as mídias sociais minhas é Paulo Cabelo de Cabo Frio. Porque se você botar só Paulo Cabelo, pode... Mas é Paulo Cabelo de Cabo Frio. A gente estamos em Búzios, né? Lugar lindo, muito bom. Que bom. Muito obrigado por sua audiência. O Búzios Now fica por aqui com o quadro Falando de Negócios. Veja, nós temos vídeos incríveis com o André Castro falando de política, com o Rodrigo falando de projetos sociais e com o Dr. Racine falando sobre direito do consumidor, inúmeras leis e trazendo advogados assim muito renomados, tanto de Búzios quanto da região. E eu, que vos fala, falando de negócio, trazendo empresários, empreendedores, gestores e pessoas que têm uma história muito bacana para impactar e te ajudar na sua jornada. Perfeito? Um abraço, até a